Leitura do livro Rio Secreto, da editora Jonglei, A Mecha dos Cabelos de Napoleão, no Museu Histórico do Exército, no Forte de Copacabana. Como assim a mecha dos cabelos do imperador da França? Como que ela chegou no Rio? Quem queria imaginar que uma mecha dos cabelos daquele que foi imperador da França seria exposta em um museu do Rio? Pois ela está na Galeria de Curiosidades do Museu Histórico do Exército. É pequenininha e não tem destaque especial, mas com uma boa olhada você a descobre em uma vitrine da galeria junto com uma miniatura de busto de uma estatueta de Napoleão Bonaparte. A mecha foi doada em 1992 pela família do Marechal Castelo Branco, primeiro presidente do regime militar de 64, após a sua morte. Como chegou o Marechal não se sabe, mas como o cabelo foi cortado e por quê. Na vitrine, o que se vê é uma brevíssima anotação em francês explicando que a mecha foi obtida após a morte do imperador. Os arquivos do museu dão mais detalhes dessa história pouco conhecida. 3 semanas antes de sua morte, Napoleão ditou um testamento ao seu valet de chambre, Marchand, e, entre outras instruções, determinou que seu cabelo fosse cortado após sua morte, para que as mechas fossem colocadas em braceletes de ouro, que deveriam ser presenteados à sua mãe e aos seus irmãos. Marchand, ainda seguindo as instruções de seu chefe, cortou o cabelo em 2 momentos após a morte do Napoleão. Na primeira vez, cortou apenas os cabelos da parte superior da cabeça. O corpo ficou exposto ao velório com um chapéu. O resto do cabelo foi cortado pouco antes do enterro. Não se sabe quantas mechas do cabelo foram feitas, nem qual foi o seu destino, além da determinação do testamento. A calçada com versos do poeta Carlos Drummond de Andrade, no Largo do Poeta, que fica na esquina da Avenida Rainha Elizabeth, com a Rua Conselheiro Lafayette. Pelo metrô General Osório, é possível chegar lá. O famoso poeta morava perto, então na esquina da Avenida Rainha Elizabeth, com a Rua Conselheiro Lafayette, é chamado de Largo do Poeta. Ali perto, no número 60 da Conselheiro Lafayette, morou um dos mais importantes poetas brasileiros, Carlos Drummond de Andrade, que viveu de 1902 a 1987. No piso, em pedras portuguesas, das 4 calçadas curvas que demarcam o limite do largo, estão escritos versos do grande poema de Drummond. Ó vida futura, nós te criaremos de mundo grande. E agora, José, vontade de cantar, mas tão absoluta que me calo, repleto de canto esponjoso. Toda história é remorso, de claro enigma. Bem, o Largo do Poeta, uma homenagem póstuma do Rio ao poeta nascido em Minas Gerais, foi inaugurado em agosto de 1990 e, além do poeta e cronista com vários livros publicados, foi também chefe do Gabinete de Educação do ministro Gustavo Capanema. Na sala que foi sua, na antiga sede do Ministério, hoje Palácio Capanema, está o quadro Água, da série abstrata de Portinari. Drummond gostava de caminhar pela vizinhança e, descendo a Rainha Elizabeth, ia até a praia. É lá, diante do mar de Copacabana, sentado no banco do calçadão, que fica sua estátua de bronze, hoje um dos pontos mais populares para os cariocas e visitantes que tiram fotos. Mural de Lygia Clark. Os primeiros passos de uma grande artista. Quem caminha pela tranquila quadra da Avenida Atlântica entre Rainha Elizabeth e Júlio de Castilhos não imagina que na entrada do edifício 3992, bem na esquina, fica escondido o que pode ser um verdadeiro tesouro da arte contemporânea brasileira. Um mural com corpos humanos e formas abstratas, feito em pastilhas multicoloridas, indicando no canto inferior direito o ano 1951, ao lado da assinatura Lygia Clark, uma das artistas mais importantes do país. Aos interessados em arte fica o desafio de identificar naquele trabalho, que ainda iniciante da pintora e escultora dos primeiros passos da sua grande obra, uma artista revolucionária que se dizia não artista, que quebrou paradigmas e rompeu limites da arte formal, já em 1954 incorporou a moldura como elemento plástico em suas obras. Para quem for ver o mural, um lembrete. Ele fica na entrada de um edifício residencial e pode ser perfeitamente visto da calçada, sem incomodar a privacidade dos moradores. Lygia Clark nasceu em Belo Horizonte, em Minas Gerais, em 1920 e faleceu no Rio de Janeiro, em 88.
Estudou com grandes nomes do Brasil e na França. É também uma das fundadoras do neoconcretismo. Gradualmente vai trabalhando no plano tridimensional e, em 1960, cria bichos, estruturas móveis de placas de metal que convidam à manipulação pelo espectador. Daí para frente, desenvolve a exploração sensorial. Pesquisa experiências corporais e foca no estudo das possibilidades terapêuticas da arte sensorial, levando-a no final da vida a considerar seu trabalho mais próximo da psicanálise. A obra de Lygia Clark é conhecida em todo o mundo, com retrospectivas de museus importantes de grandes centros. Em leilões no Brasil e no exterior em 2013, seus trabalhos alcançaram valores recordes entre os artistas brasileiros. É tal a importância dos bichos como referências da obra de Lygia Clark, que em 2015, quando completaria 95 anos, o Google a homenageou com um doodle especial que recria os bichos. Sem janelas, para que quem passasse pela rua não visse as festas que lá ocorriam. Antigos moradores da rua que hoje frequentam a biblioteca dizem que o imóvel não tem janelas, pois o proprietário assim o quis, para que quem passasse pela rua não visse as festas que lá ocorriam. Da mesma forma, um resquício da estrutura do muro junto à ladeira, um pequeno quintal dos fundos, que parece confirmar a versão do que o proprietário teria mandado anexar uma escada, dando diretamente ao seu quarto, para que pudesse receber visitas íntimas discretamente.